A graça e a paz do Senhor. Eu não sei a que momento, a que horário você vai estar vendo esse vídeo, não sei se é pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas estou aqui para trazer uma pequena reflexão para vocês, tá? E o tema que foi me dado foi uma igreja conectada com os céus. Alegra os corações com a palavra de Deus. E pesquisando sobre isso, pensando sobre isso também, eu cheguei num texto que eu comecei a ler e achei muito interessante, resolvi trazer aqui para vocês. E o tema desse texto é Conectados com o Reino, tá? Então o texto base, ele se encontra lá em Mateus 6,33. Então a gente dá uma lida em Mateus 6,33, quem tiver com a Bíblia na mão, ou quem não tiver, dá uma pegada aí pra gente estar acompanhando junto, tá? Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No decorrer desse texto a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Mas em primeiro lugar, antes da gente estar realmente iniciando, eu queria fazer uma oração por você que vai estar vendo esse vídeo nesse momento. Não sei o horário, mas espero que do mesmo jeito que esse texto, desde quando eu comecei a ler, ele falou comigo de uma forma diferenciada, espero que também fale com vocês, tá? Então oremos. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por esse dia. Graças te damos, ó Pai, por termos acordado, por estarmos respirando, pela saúde que a gente tem. Abençoa essa pessoa que vai estar vendo esse vídeo. Abençoa essa pessoa que vai estar ouvindo a Tua palavra nesse momento e que ela possa falar com o coração de cada um da mesma forma que Tu estás falando comigo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, esse texto, Conectados com o Reino, eu achei ele muito interessante. O texto base dele é esse de Mateus, tá? E ele começa assim: Jesus estabelece que na caminhada da vida cristã existe uma prioridade. E a prioridade é a busca do reino de Deus. Quando eu me detenho e busco e me entrego a esta condição, as demais coisas são acrescentadas. Então é o que diz no versículo lá de Mateus 6,33. Quando eu busco, quando eu realmente me detenho a isso, quando eu realmente me entrego a isso, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Então, continuando, diz assim: você não precisa fazer muito esforço. A única coisa que é estabelecida é que busque primeiro o reino de Deus. Então não precisa fazer muito esforço, não precisa ser algo extraordinário. A regra é muito simples, é só a gente se deter, buscar, se entregar, que as coisas começam a acontecer. Lá em Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí continuamos assim: eu creio que nós temos buscado o reino de Deus. Mas essa busca não é algo que você procura por acaso. Tem que ser específica em nossos corações. Deve existir uma intensidade pelo reino para estabelecer uma conexão ligada. Tem que ter essa conexão, tem que estabelecer essa conexão, tem que ter uma intensidade para poder ter essa conexão ligada na terra diretamente com os céus. Então essa ligação, ela precisa existir. Quando fazemos essa conexão, as coisas vão chegar para nós e as bênçãos correrão a nos alcançar. Então quando a gente faz essa ligação, as coisas vão começar a acontecer. Então não é preciso nada mirabolante, não é preciso elaborar nada extraordinário. Só basta seguir a regra. E a regra é muito simples. É só estabelecer o reino de Deus, você priorizar o reino de Deus, você se entregar
e manter essa conexão, as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Não é necessário você ficar atormentado com as circunstâncias. Então, não é necessário a gente ficar perturbado, a gente ficar preocupado, a gente perder a nossa paz por conta das circunstâncias que estão acontecendo. Isso tudo que está acontecendo é para acontecer. Então, não tem como você, não tem como a gente ficar desesperado. Claro que a gente é humano, a gente vai se desesperar, mas isso não pode tirar o nosso foco, isso não pode tirar o nosso alvo, tá entendendo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o que você necessita será acrescentado na sua vida. Essa busca tem que ser com intensidade, como eu já falei antes. Tem que ser com intensidade de coração. Essa busca tem que ser com intensidade de coração, tem que ser sincera. Nos últimos tempos, os filhos de Deus têm perdido essa intensidade. Isso tem acontecido. Então, nesses últimos tempos, essa intensidade tem se esfriado. E essa parte foi que eu achei mais interessante quando eu comecei a ler. Estamos deixando que as coisas do dia a dia tenham uma importância maior do que a busca pelo reino de Deus. Então, quantas e quantas vezes a gente tem priorizado muito mais as coisas do nosso dia a dia, a correria do nosso dia a dia, tudo no nosso dia a dia, e a gente acaba deixando de ler a Bíblia, a gente acaba deixando de orar, a gente acaba deixando de orar. Quantas vezes eu já fiz isso? Então é isso que está acontecendo. Essa busca, ela tem que ser uma busca diária, ela tem que ser uma coisa intensa. Nem eu nem você, a gente não pode deixar isso aqui de lado, entendeu? Existe uma frieza espiritual nos cristãos de hoje. Só estar presente na igreja não diz que você está conectado com os céus. Só de estar presente na igreja não quer dizer, a gente ouve muito aquilo, né? Tá com o corpo na igreja, mas a mente está longe. Então, só de você estar dentro não quer dizer que você está conectado. Essa conexão, ela tem que vir de casa, ela tem que vir muito antes de você chegar na igreja. É bom estar presente, mas quando eu me coloco na posição de acolher com mansidão a palavra e me apegar às verdades ditas, eu estou me direcionando para me conectar com o reino. Vou repetir de novo. É bom estar presente, mas quando eu me coloco na posição de acolher com mansidão a palavra e me apegar às verdades ditas, eu estou me direcionando para me conectar com o reino. Aqui me achei. Essa frieza que está vindo sobre a igreja é uma estratégia de Satanás que está tornando comuns os nossos cultos e o relacionamento com Deus. Então essa frieza é algo que vem acontecendo em muitas igrejas, em muitas pessoas, em muitos lugares. E isso está fazendo com que os cultos comecem a ficar de uma forma que não é para ficar, né? Então, quantas e quantas vezes a gente já ouviu alguém falar aquela frase que diz assim: poxa, o culto foi tão frio hoje. Mas não é o culto que foi frio, sabe? Muitas vezes é eu, você, que estamos frios e a gente acha que o culto está frio. Então isso é uma coisa que vem acontecendo muito, isso vem afetando muita gente em muitas igrejas. E isso não pode acontecer. O nosso relacionamento com Ele tem que ser sobrenatural, algo extraordinário, porque somos seres espirituais. O homem carnal, ele já não existe mais. E essa briga, muitas vezes, ela tem dentro de mim e de você, o homem carnal com o homem espiritual, e fica nesse impasse. Então, nós não somos mais carnais, nós somos espirituais. Então isso tem que mudar. O nosso relacionamento tem que ser um relacionamento espiritual. Algo extraordinário, porque somos seres espirituais, não somos mais seres normais. Vivemos em um mundo onde as coisas parecem normais, mas nós não pertencemos a esse mundo. Então, nosso posicionamento tem que ser diferente. Nosso posicionamento mediante a tudo isso tem que ser diferente. Tem que ser algo que realmente vá chocar, entendeu? Temos que buscar essa ligação com o reino dos céus. Quando olhamos
lá para a igreja primitiva, lá nos tempos passados, os homens tinham essa intimidade e intensidade com Deus, ao ponto de, quando eles passavam, a sombra dos caras curava. Quando um estava morto, jogaram outro cadáver lá e o cadáver ressuscitou. Então daí você vê a intensidade que os caras tinham, a intimidade que os caras têm. E por que no tempo de hoje isso tem mudado? Porque no tempo de hoje isso não vem acontecendo mais. Então são coisas que, se a gente parar para pensar, se a gente parar para refletir, a gente vai ver que tem algo que precisa mudar, tem algo que precisa melhorar, sabe? Os homens tinham essa intimidade, essa intensidade. Na minha vida houve um tempo que a expressão do Espírito Santo era bem mais forte. Eu vivia mais dessa intensidade, mas nós acabamos prestando mais atenção às coisas do mundo, que vão nos tirando o foco daquilo que é o reino de Deus. Então as coisas do mundo, com o passar do tempo, se a gente perder o nosso foco, a gente vai perder essa intensidade, a gente vai perder tudo isso que está acontecendo, que é para acontecer na nossa vida, tudo aquilo que Deus ele tem preparado para nós. A gente não vai permitir que isso aconteça por conta dessa frieza, por conta de tudo isso que vem acontecendo. Precisamos despertar de um sono espiritual. Nós não somos comuns, somos filhos de Deus e temos o poder de expressar esse reino. Você não é comum, eu não sou comum. Nós não somos comuns e temos o poder de expressar isso. E por que muitas vezes a gente não expressa? São perguntas que se a gente parar para refletir, a gente vai começar a pensar. Porque eu, por ter toda essa autonomia para expressar, eu me calo muitas vezes. Fica para a meditação de vocês isso. Então a gente precisa mudar. A gente precisa acordar. Você não é qualquer um. Você é um com Deus. E com isso você é tudo. Muitas vezes nós falamos como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que isso fica lá em Josué 24:15. Mas agora precisamos entender o que ele quer dizer e que servir é esse. É muito bom estar envolvido e servir ao Senhor em um departamento, no evangelismo, no louvor, na coreografia, no teatro. É muito bom trabalhar. Mas aí é que tá. Essa palavra servir, ela quer dizer servir num cargo ou realmente como servo. Porque um servo ele não tem local específico. Um servo ele está ali para servir, independente de onde seja. Servir ao Senhor em um departamento é maravilhoso. Isso é uma expressão do servir. Mas a essência do servir é estar conectado com aquilo que Deus quer que você faça e se submeter a isso. Então é o que eu disse. Servir não é só trabalhar. Servir é realmente se submeter a tudo aquilo que Deus ele quer para mim e para você, tudo aquilo que Deus ele determina para mim e para você. Muitas vezes não é o que eu quero, muitas vezes não é o que você quer, mas é o que Deus ele quer e o que ele sabe que é melhor para você e para mim. Então a gente precisa ter essa ideia de servir, de ser servo e não simplesmente querer cargo, porque cargo não leva ninguém para lugar nenhum. O cargo ele não leva ninguém para lugar nenhum. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim: seja servo, independente de onde seja. Seja servo, independente, porque onde você for colocado sendo servo, ali você vai estar fazendo um bom trabalho. Então é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser servo. Servir é uma expressão de Deus através de você. Você serve ao Senhor. Você não faz a sua vontade. Você faz o que é melhor para Deus. E quando você se coloca
nessa condição de servir ao Senhor, coisas são acrescentadas na sua vida. Então a gente volta lá para Mateus. Quando a gente se coloca como servo, as coisas vão acontecer naturalmente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa conexão tem que acontecer. A conexão do servo com o seu Senhor, da igreja com o céu. Tem que ser feita essa conexão para as coisas poderem acontecer. Nós víamos os dons espirituais serem mais fluentes em nosso meio, mas hoje as pessoas não desejam mais. Desejam uma posição e uma colocação. É quando eu disse, cargo não vai levar lugar para lugar nenhum. Não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então a gente tem que parar com isso, de pensar em cargo e começar a pensar como servo. Então a gente tem que começar a pensar nessa conexão como o servir. Uma colocação para você em algum determinado ministério, em algum determinado lugar, simplesmente é consequência do trabalho que você está fazendo. Mas se você for com esse pensamento, tudo que você vai estar fazendo é em vão. Porque você não está servindo, você está sendo ambicioso. Então isso não pode acontecer. Durante uma oração, o Senhor me disse, isso é no texto, tá? O Senhor me disse, servir não é só uma expressão física de um corpo. Servir é estar conectado comigo para expressar a minha presença. Para expressar a minha presença. Então, essa frase eu achei muito interessante. Servir não é só uma expressão física, não é só algo que você demonstra, mas o servir é estar conectado comigo para expressar a minha presença. Então isso aí já é Deus falando. Servir é você estar conectado com Ele para expressar para as pessoas a presença dele que habita em mim e em você. Estão entendendo? Em Êxodo 33, diz assim: antes de partir para o deserto, Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E o Senhor disse: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Devemos buscar a expressão da presença de Deus em nossas vidas aqui. Moisés está falando da Arca da Aliança, que era uma presença de Deus. Conhecer a presença faz toda a diferença, pois quer dizer se colocar em uma posição de consagração e humilhação. Então, conhecer a presença é se colocar numa posição de consagração e humilhação. Moisés ele estava reconhecendo essa presença e ele se colocou nessa posição. Quando eu não conheço a presença, quando eu não honro, não me dobro a ela, nada acontece. Quando eu não conheço a presença, quando eu não me dobro, quando eu não me prostro, quando eu não honro, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Vai tudo permanecer do mesmo jeito, porque nada vai mudar. Mas se você honrar, se você se prostrar, se você adorar, se você obedecer e se você servir, automaticamente as coisas vão começar a acontecer, porque você vai começar a fazer essa ligação que é direta. Ela não tem meio termo, não tem caminho, ela é totalmente direta. Quando eu cumpro os princípios, Deus cumpre promessas. Então isso para mim foi o que fechou mais ainda. Quando eu cumpro os princípios, Deus ele cumpre as promessas. Temos que ter esse pensamento de cumprir os princípios bíblicos, seguir os princípios de Deus, porque a gente seguindo esses princípios, Deus ele vai cumprir a promessa. A palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu para mim e para você vai chegar no tempo certo, na hora certa, quando Deus ele achar que eu e você tá merecendo receber, aí vai chegar. Estão entendendo? Então,
Quando eu cumpro os princípios, Deus cumpre as promessas. É simples, fácil e prático. É hora de despertarmos. É hora de levantarmos as mãos dentro das nossas casas, em adoração ao Senhor. É necessário que é necessário que eu e você cresçamos e que haja um amadurecimento, tá? É necessário estarmos em uma condição na qual a conexão flui. Então a gente tem que estar nessa condição que a conexão flua. Temos que começar a levantar nossas mãos dentro de casa, porque tudo começa dentro de casa. Se não começar dentro de casa, a gente vai sair vazio, vai entrar vazio na igreja, vai sair da igreja vazio e vai permanecer vazio. Então isso tem que acontecer dentro da nossa casa primeiro. Tem que acontecer primeiro na nossa vida para poder passar para as pessoas. É necessário estarmos em uma condição de conexão para ela fluir. Não se incomode. Quanto mais você se aprofundar em Deus, mais da parte de Deus você vai expressar, mais coisas vão acontecer e a sua casa será ricamente abençoada. Deus fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer, mas Ele quer uma busca. Ele quer uma intensidade da nossa parte, da minha parte, da sua parte. Então o que eu queria trazer para vocês nessa reflexão era isso, que essa conexão ela tem que fluir, ela tem que ser algo intenso, tem que ser algo sincero, tem que ser algo natural. Espero que vocês possam também entender da mesma forma que eu entendi, que Deus ele possa falar com vocês da mesma forma que falou comigo e que nós venhamos amadurecer a nossa mente, venhamos amadurecer a nossa intimidade e o nosso relacionamento e que nós venhamos cada vez mais nos tornar uma igreja conectada com os céus, para poder alegrar os corações das pessoas ao nosso redor, com a palavra, com aquilo que é o melhor que Deus ele tem para mim e para você, com aquilo que Ele deu para mim e para você, tá? Então, para finalizar, queria deixar para vocês de novo essa frase: quando eu cumpro os princípios, Deus ele cumpre as promessas. Amém? Que Deus abençoe e até mais. Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz a tua inscrição lá. Então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.